pessoal! Estamos aqui para mais uma live e o nosso tema de hoje é emagrecimento na menopausa. Então, se você conhece alguma mulher que está aí na menopausa, dizendo que é impossível emagrecer na menopausa, que não consegue, que é muito difícil, que já desistiu desse emagrecimento na menopausa, chama ela para participar, compartilha com ela aqui, que a gente vai justamente falar sobre por que se torna mais difícil emagrecer na menopausa, o que acontece, né, aí no corpo da mulher e o que a gente tem que usar como estratégia para favorecer esse emagrecimento e fazer ele deixar de ser impossível. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a emagrecer, recuperando sua saúde e produtividade sem ser escrava de dietas. Então hoje eu tô aqui para te dizer que você não precisa fazer mais uma dieta louca, mais uma dieta restritiva, cortar tudo desesperadas e não emagrece, corta mais ainda e fica nesse Deus nos acuda. Então deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje para vocês. Como emagrecer estando na menopausa. Na menopausa. Compartilha com a mãe, compartilha com a tia, com todo mundo, com a avó. Todas as mulheres que vocês conhecem que estão na menopausa e estão com essa dificuldade grande de emagrecer. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? O período que, enfim, marca que a mulher que estava ali no climatério entrou na menopausa. Esse período acontece quando essa mulher já está ali há 1 ano sem menstruar. Enquanto isso, ela está ali no climatério. Muitas mulheres já começam a ter sintomas, né, da menopausa nessa fase do climatério. Muitos sintomas. Então ali, dependendo da idade, mas a gente fala que com os 40 e poucos anos, esses sintomas já começam. E aí essa menopausa ali, vem ali 45, 48, 50. Então pra galera que estiver aí na menopausa, já me conta, boa noite. Com que idade vocês entraram na menopausa? Quais são os sintomas que vocês perceberam? O que mudou no corpo de vocês com a menopausa? Se vocês realmente perceberam que o emagrecimento se tornou mais difícil, vamos trocar um pouco sobre o que a menopausa trouxe para a vida de vocês ou de outras mulheres que vocês conhecem, né? O que aconteceu? O que vocês ouvem a mãe, a tia, a avó falando sobre a menopausa? Porque isso vai gerando já a gente vai ficando nervosa, né? Ai, eu tô com 30 e pouco, ai, 40 e pouco, ai, é menopausa, ai, é perimenopausa, ai, tô no climatério. A gente já traz essa carga, a gente já traz esse medo muitas vezes da menopausa desde muito cedo, porque a gente ouve de muitas mulheres sintomas da menopausa, né? Ai, são os calores, ai, é o acúmulo de peso que ficou mais difícil, o acúmulo de gordura abdominal. Então, o que vocês ouvem a mulherada falar ou que vocês sentem? Me contem aí, o que aconteceu com vocês quando vocês entraram na menopausa. E aí eu quero falar algumas estratégias fundamentais para ajudar no emagrecimento na menopausa. Porque o primeiro passo importantíssimo é que vocês parem de criar esse estereótipo, essa coisa do não é possível. Sabe aquela história do depois dos 30 é difícil emagrecer? Depois dos 30 o metabolismo fica lento. Depois que tem filho não dá mais para conseguir perder a gordura abdominal. Depois dos 40 o corpo muda, não é nos 30, é nos 40. Depois da menopausa minha vida acabou. Então a verdade é que nós mulheres, nós somos marcadas por várias falas de ciclos da vida, né? Ai, tá com 30, se prepara. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Ai, chegou nos 40, é agora. Ai, entrou na menopausa, é um Deus nos acuda. Então a gente já vai criando esse medo em torno dessas novas fases que a gente entra. E a verdade é que sim, a mulher na menopausa, ela tem sim um metabolismo que vai ficando mais lento, um acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal. E isso tem muito a ver com as questões hormonais, né, da menopausa. Então, aquela mulher que às vezes diz assim, nossa, mas eu nunca tive gordura abdominal e na menopausa isso ficou muito forte, essa gordura abdominal aumentou muito. Então, isso é uma característica. A perda de massa magra é uma característica da menopausa. A perda de massa óssea é uma característica, então muitas mulheres entram na osteopenia, na osteoporose. E aí eu quero falar para vocês quebrar dificuldades, barreiras que vocês mulheres trazem, porque vocês entram nessa coisa de ai, não dá mais,
Eu entrei na menopausa e é isso, eu não tenho mais libido. Eu entrei na menopausa e a minha vida é viver cansada. Eu entrei na menopausa e eu não durmo mais bem. Eu entrei na menopausa e não consigo mais emagrecer. Então vocês vão internalizando essas barreiras e dificuldades como algo que é isso. É isso, pronto, a vida acabou. Entrei na menopausa, acabou a vida. Esses sintomas eu tenho que me conformar com eles e viver com eles daqui pra frente. Então, muitas vezes, o que eu percebo na prática é que quando eu tô ali com uma mulher que tá na menopausa, ela vem muito desesperançosa, ela vem depois de muitas tentativas, ela tá desanimada, ela tá frustrada, ela não aguenta mais fazer um monte de dieta, ela já tentou de tudo. Então, é essa injeção de ânimo que eu quero dar pra vocês hoje. Mostrar que sim, calma aí, tá difícil. Tem coisas que são características da menopausa, mas a gente pode cuidar disso agora, já na menopausa. E se você que tá aqui não tá na menopausa, mas já se preocupa com isso, é para se preocupar mesmo. Então, quando a gente com 20, com 30 começa a se exercitar, isso é a longo prazo. É para que quando você chegue na menopausa, você já tenha uma composição corporal menor, já que você vai ter perda de massa, para que você já tenha ali um peso menor, já esteja ali mais dentro do teu ideal, para que não seja ainda mais difícil quando entrar na menopausa, para que você já esteja com a alimentação mais regrada, para ajudar até a amenizar os sintomas. Porque pensa comigo, se você tá lá desde os 20, 25, 30, sem se preocupar com nada, a alimentação tá péssima, os exames estão todos alterados, se com 25, é o que eu falo, eu atendo hoje mulheres com 30 que têm o cansaço da mesma mulher de 50, se não é maior, que tem a mesma fadiga, a mesma falta de energia, a mesma falta de libido. E é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que pensar a longo prazo. Para de pensar na dietinha dos 10 quilos em 1, 2 meses e pensa que daqui você vai chegar aqui. Se tá com 40, vai chegar aos 50. Se tá aos 30, vai chegar aos 40 e depois aos 50. Então, esse cuidado com a tua saúde, ele tem que começar para ontem, já pensando a longo prazo, já minimizando isso. E se você já tá na menopausa e não cuidou disso antes, não tem problema, dá para cuidar agora. Eu cuido de várias mulheres na menopausa e que emagrecem, e que melhoram libido, e que melhoram energia, disposição, resistência à insulina. A resistência à insulina, por exemplo, é algo que vem junto com o ganho de peso, é muito comum, né? Você ter sobrepeso, obesidade e ter também resistência à insulina. E a resistência à insulina, por exemplo, aumenta os calores da menopausa. Então, olha aí como uma coisa vai puxando a outra. Esses calores, quanto mais peso você tem, quanto mais resistência à insulina, mais você sente calores. Quanto mais peso você ganha, quanto mais desregrada a sua alimentação, mais indisposta você fica, piora a qualidade do teu sono. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é, quando a gente pensa na mulher na menopausa, pensar no emagrecimento dessa mulher, além de pensar em promover déficit calórico, é pensar em resolver os sintomas que essa mulher da menopausa traz. Então, se é uma mulher que está na menopausa e tem muita insônia, para eu promover esse emagrecimento, eu preciso ajudar essa mulher nessa insônia. Porque olha como uma coisa puxa a outra. Se você é mulher, tem insônia e está na menopausa, às vezes na insônia, o que você faz? Vai para a cozinha, você come, é o comer noturno. Você está ali, nervosa, sem conseguir dormir, o que você faz? Come. Ou se não come, está muito estressada. Então está sempre com estresse nas alturas, é o cortisol que vai ficando mais alto. Isso também dificulta o emagrecimento. Se você é uma mulher que está na menopausa, né, e tem ali muito cansaço, e às vezes tem deficiência nutricional e ninguém está enxergando a tua deficiência nutricional, você não consegue se exercitar. Você está sempre muito cansada para se exercitar. Então, eu estou na menopausa, como que eu vou me exercitar? Eu não tenho força para levantar da cama de manhã. Eu escuto muito isso. Larissa, não consigo levantar de manhã. Eu estou morta, eu estou exausta. Se você não tem ânimo para se levantar, você só levanta para trabalhar porque é obrigação, como que você vai se exercitar? 2, 3, 4 dias na semana não vai, porque aquilo ali não é uma prioridade, você não consegue. Então, eu preciso entender, o primeiro passo, quando eu estou com uma mulher que está na menopausa, é entender quais são os sintomas que essa menopausa está trazendo para a vida dessa mulher. Então, que sintomas a menopausa está trazendo hoje para a tua vida? Lari, tem poucos sintomas. Ok. Eu estou com dificuldade mesmo no emagrecimento. Vamos focar aqui em entender o que ajustar nessa tua alimentação para proporcionar o teu emagrecimento.
Não, Lari, eu durmo mal, eu tenho muito cansaço, vamos investigar como é que tá essa alimentação para entender se tem deficiência nutricional gerando esse cansaço. Vamos olhar para os teus exames para entender ali como é que tá a detoxificação, como é que tá esse fígado. A gente precisa ir pensando em estratégias. Hoje mesmo eu ouvi assim de uma paciente, olha, eu tenho um dia de trabalho, Lari, muito difícil. E aí nesse dia de trabalho eu preciso tomar 2 tacinhas de vinho. Mas eu percebo que eu tenho um sono ruim. Ao invés desse vinho me relaxar, eu acordo de madrugada nesse dia. É engraçado, o vinho me relaxa no momento, mas depois eu acordo de madrugada, lá para as 3 da manhã. Eu falei, opa, isso é fígado. O acordar às 3 da manhã muitas vezes é fígado. O que ela faz para desestressar? Toma 2 taças de vinho. O que parece inofensivo, às vezes para ela já é ruim, já faz uma sobrecarga no fígado, já bagunça a rotina dela ali no meio da semana. Então é isso que eu preciso entender. Qual é a tua rotina? Qual é esse histórico? O que você está vivendo? O que você está passando? Tem muitas mulheres que desenvolvem depressão, ansiedade na menopausa, é muito comum. Então, se você está ali mais desanimada, não tá legal, talvez a gente precise cuidar dessa mente. Talvez é uma mulher que eu vou olhar e vou falar, poxa, a terapia para você seria fundamental para ajudar a gente nesse processo, porque são alterações hormonais. Os hormônios mexem com tudo. Então não adianta eu só pensar, tô na menopausa, quero emagrecer, tô na menopausa, quero emagrecer. Eu preciso dar suporte pro teu corpo para proporcionar esse emagrecimento. Eu preciso entender o que a menopausa trouxe para você para conseguir tornar isso possível. Então o que a gente tem que entender? O que hoje você traz de sintoma? Primeira coisa, tá aqui, tá na menopausa? Pensa, o que a menopausa mudou na tua vida? Tô ali, 40 e poucos anos no climatério, eu já percebi que isso mudou. O que mudou quando você entrou na menopausa? O que de sintoma a menopausa te trouxe? Em cima disso, vamos pensar nessa alimentação. Como que eu proporciono o emagrecimento da mulher na menopausa? O que vocês fazem erradamente? Cortam tudo. Tem que cortar carboidrato. Aí o que a mulher na menopausa faz? Corta arroz, corta feijão, corta o pão, corta tudo que ela gosta. Se essa mulher tá mais ansiosa, se essa mulher tá mais estressada, quando ela sair cortando tudo, o que ela vai ficar? Mais ansiosa, mais estressada. Se essa mulher tem compensado essa ansiedade, essa agitação, essa tristeza no doce, quando ela cortar o carboidrato da comida, ela vai ter fome mais rápido. O que ela vai fazer? Ela vai ainda mais pro doce. Então é aquela pessoa que tá sem carboidrato, mas tá se entupindo de bobagem. Tá se enchendo de doce, tá se enchendo de chocolate, tá se enchendo de besteira ali o dia todo. Por quê? Porque ela cortou a comida. Porque o problema, segundo ela, tava na comida. O problema, segundo ela, tava no arroz, tava no feijão. Então, essa é uma outra questão. Eu preciso entender que a comida é um aliado na menopausa. Eu preciso te nutrir na menopausa. Pensando em todas as alterações hormonais, eu preciso dar nutriente para esse corpo, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, se você é mulher, está na menopausa e não se exercita, esse exercício é remédio. Antes de sair correndo pensando em reposição hormonal, vai se exercitar. Fundamental para a menopausa. Você precisa acelerar o seu metabolismo, você precisa ajudar o teu corpo nesse ganho de massa magra, você quer reduzir a gordura abdominal, então o exercício tem que entrar nesse processo. Exercício físico, alimentação saudável, na menopausa, coloca como remédio, rotina, não posso ficar sem. Muitas vezes vocês querem a solução, a solução, a reposição. Não sou contra a reposição hormonal, mas é isso. Tudo, gente, é um contexto. Não adianta você fazer a reposição hormonal, você procurar o médico para fazer a reposição hormonal e você ter hábitos alimentares horríveis, você não se exercitar. Você vai continuar tendo tendência a acumular gordura abdominal, você vai continuar tendo ali um metabolismo que está mais lento e o que vai adiantar? A reposição podia ser a cereja do bolo. Ela foi ali 1/3 do que ela poderia ser. Por quê? Porque você não cuidou de tudo de forma completa. Sempre que a gente pensa no cuidado, esse cuidado quanto mais completo for, melhor. Então, se você hoje está na menopausa, é sedentário, começa devagar. Você não precisa da noite pro dia passar a se exercitar 5 vezes na semana. De cara, eu só preciso que você comece. Lari, só posso começar 2 dias. Só posso fazer uma caminhada. Faz.
Começa, porque esse exercício, ele vai te trazer outros benefícios. Ele vai te ajudar a dormir melhor daqui a pouco, ele vai te ajudar a ficar menos ansiosa. Ficando menos ansiosa, você vai tendo mais determinação, vai ficando mais motivada para compensar menos na comida, porque você fala, poxa, já fiz um esforço me exercitando, né? Você vai ficando mais animada. Então, começa com o que dá. A gente diz que é importante, que é muito importante que você faça o exercício de força, né? A musculação para menopausa, mas, cara, se você tá sedentária, começa com o que dá. O que dá para fazer é uma caminhada. Começa pegar a luz do sol, ter esse contato com a luz do dia. Gente, isso muda o humor, isso muda a vida. E o importante é que você mude isso. Falei aqui de exercício, entrou um monte de personal. Tô defendendo aqui vocês, hein? Tô ajudando. Então, isso é fundamental que vocês pensem. Eu preciso do exercício físico para conseguir ter um gasto calórico ali maior, para conseguir até comer. Então é o que eu falo para as pessoas, o que vai te libertar de uma dieta restritiva é ter um gasto calórico maior. Então quando você começa a ter mais gasto calórico, você consegue ter mais flexibilidade para comer uma coisa ou outra a mais que você goste. E aí você vai fazendo isso de uma forma mais equilibrada. Então a gente tem que cuidar, associar estratégias. E aí quando eu entendo que o exercício físico tem que estar na rotina da menopausa para ajudar esse metabolismo, para acordar esse metabolismo, eu falo da alimentação. Qual é o primeiro erro que eu vejo? Vou botar como primeiro, podiam ter dois juntos, né? A falta do carboidrato e a falta da proteína. Mas vamos começar pela proteína. Se eu digo para você que na menopausa você tem uma perda de massa óssea, uma perda de massa magra, eu preciso ajustar a tua proteína na alimentação. Anotem e façam depois a conta. O cálculo de proteína é feito por quilo de peso. 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Pega o seu peso e multiplica por 1. Tem muito estudo que fala que na menopausa a gente devia trabalhar com pelo menos 1,2. Só que se você hoje é obeso e eu fizer esse cálculo com 1,2, né, para uma mulher obesa, talvez vai dar uma taxa de proteína bem alta. Então eu vou entendendo ali. Talvez vou começar com 1. Porque pensa comigo, se você estiver comendo 0,4, 0,6 por quilo de peso, se eu coloco 1, já fez uma diferença enorme. Lari, beleza, mas o que é 1? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Não tô entendendo nada. Vamos lá. Pensa comigo, se você tem 80 quilos, 1 grama de proteína por quilo de peso, significa que você precisa comer 80 gramas de proteína na sua alimentação. Isso é 1 grama por quilo de peso. O que seriam esses 80 gramas? Se você come um filé de frango de 100 gramas no almoço e um filé de frango de 100 gramas no jantar, ou no teu lanche da noite, caso você não jante, fez um sanduíche com frango, 60 gramas. 30 no almoço, 30 no jantar. Se eu te digo que você precisa de 80, faltam 20 gramas. Uma fatia de queijo de 30 gramas, tem uns 6 gramas. Um ovo, uns 6 gramas. Então pensa comigo, faltam 30. Se eu colocar uma fatia de queijo e um ovo, ainda tá faltando. Se eu boto aqui, 6, 18, vamos arredondar, 7, 14, 21, ainda falta. Então, teoricamente, o que eu preciso fazer? Distribuir a tua quantidade de proteína ao longo de todo o seu dia. Então, esquece a história de comer creme crack ou pão com manteiga de manhã e de tarde repetir isso sem nada de proteína. Mulher, você precisa da proteína na menopausa. Para quê? Para conseguir te ajudar aí a ganhar massa magra. A proteína é importante para te dar mais saciedade. Então, quando você incluir mais proteína na tua alimentação, você vai beliscar muito menos. Proteína dá muita saciedade. E a realidade do que eu vivo na minha prática clínica é que vocês comem muito menos proteína. 100 gramas é um filé de frango grandinho. Vocês comem 2 colheres de carne moída, 3 drumetes. Gente, isso não tem 100 gramas de proteína. Tem que aumentar. Café da manhã, coloca ali o queijo, coloca o ovo, coloca o iogurte. Lanche da tarde, vai de novo para uma proteína. Faz um sanduíche com uma pastinha no café da manhã ou no lanche da tarde. Coloca uma pastinha de frango, coloca uma pastinha de atum. Tem que ter mais proteína. Reduzir o excesso do carboidrato e colocar mais proteína. Então, quer ver um exemplo claro disso? Ao invés de comer de manhã 2 fatias de pão com um ovo, por que não comer 2 ovos com uma fatia só de pão? Tá entendendo? Isso que é aumentar proteína, reduzir o carboidrato.
Se vocês estão consumindo pouca proteína, caramba, pelo que ela está dizendo, parece que eu como pouco. Porque aí entra no problema de, eu falei 100 gramas de frango no almoço e 100 gramas no jantar. Se você é a pessoa que não janta e come pão com queijo, despencou a proteína. Então a gente já precisa ajustar melhor esse lanche da noite. Arrumar mais forma de colocar proteína. Lari, peraí, proteína... Posso tomar whey então na menopausa? Maravilhoso. Para quem não sabe o que é, o whey é um suplemento proteico, né? Com um perfil ótimo de aminoácido. Vai ajudar bastante aí, junto com o exercício, nesse ganho de massa magra. E se você é a pessoa que não consegue comer muito, ai, Lari, não consigo comer um volume grande de comida, acrescenta esse whey como estratégia. Então, Lari, de noite não consigo comer muita coisa. Você pode tomar um whey e comer o teu sanduíche ali, né? Ah, vou fazer um pãozinho com queijo, botar uma rúculazinha, um tomatezinho e tomo o meu whey. Ou, à tarde, aquele horário que você pula o lanche, que você não planeja o lanche da tarde, mas está sempre comendo um monte de coisa ali, de bobagem, coloca ali na parte da tarde esse whey. Bate esse whey com uma fruta, que é rápido, para você que trabalha, que está ali no meio do dia de um trabalho corrido, levanta rapidinho, qualquer coisa até na hora do almoço, já deixa esse whey batido com a fruta. O intestino é preso, bota uma fibra junto, bota uma aveia, bota uma chia junto com esse whey. Então, assim, é entender, gente, que as possibilidades são enormes, mas você precisa da proteína. E aí, volto a dizer, se você tá aqui, mas não tá na menopausa, mas já tem 30 e poucos anos, 40, reserva. Então, quando a gente pensa no exercício, quando a gente pensa... Porque muitas vezes, o que acontece? A mulher, deixa pra lá, estética, tá bom assim. Não, gente, é saúde, é longevidade, é qualidade de vida. A gente tem que pensar a longo prazo. É pensar que vai ser a gente daqui a pouco. Eu tenho 31, vai ser eu daqui a pouco que vou estar na menopausa. Então eu tenho que me exercitar agora. Eu tenho que ajustar meu aporte proteico agora. Então fica como um alerta também, porque às vezes a gente fala, esse tema não é pra mim não. Tô longe da menopausa. E a vida passa voando. Então quanto antes você se cuida até chegar lá, melhor vai ser. Quanto antes você faz exercício físico, alimentação, nutriente, cuida de desinflamar esse corpo, de desestressar, melhor vai ser quando chegar lá na menopausa. Então a gente tem que olhar para isso tudo com mais atenção. Pô, eu tô na menopausa, não tô conseguindo emagrecer. Qual é o erro que muitas vezes vocês fazem? Sair cortando. E aí, nisso que vocês cortam o carboidrato, corta o arroz, corta o feijão. O que come? Proteína e salada. O que acontece com você? Quando você tira muito carboidrato, o teu corpo passa a usar a proteína como fonte de energia. Quando usa a proteína como fonte de energia, você perde mais massa magra. Então isso vai ser ainda pior. Pensa comigo, você é mulher, menopausa, sedentária, ali sem consumir direito a proteína que precisa e sem consumir o carboidrato que precisa. O que vai acontecer com você? Aí, de início, vocês se empolgam, porque se você está comendo bastante e faz uma dieta da proteína e legume, proteína e verdura e só, você emagrece. No primeiro momento você emagrece, mas emagrece sem qualidade, emagrece perdendo massa magra, emagrece ficando ainda mais flácida. E quando você faz uma dieta muito restritiva, o que o seu corpo faz? O metabolismo para se proteger fica lento. Por isso que você vive à base de efeito sanfona, engordando e emagrecendo, engordando tudo de novo. Porque você está fazendo isso da forma errada. Você não está fazendo o seu processo de emagrecimento com nutrientes. Eu não vou te encher de arroz, te encher de feijão, te encher de batata, te encher de carboidrato, mas eu tenho que te dar o mínimo necessário para esse metabolismo, o mínimo necessário para esse corpo funcionar como ele precisa. Então é isso que vocês precisam entender. Emagrecimento se faz sim com déficit calórico, mas déficit calórico não significa sair cortando tudo loucamente. Significa equilibrar nutricionalmente as refeições. Eu vou botar um pouquinho mais de proteína, eu vou diminuir o carboidrato. Eu vou botar 2 ovos, eu vou diminuir uma fatia de pão. Eu vou botar 2 ovos, eu vou colocar junto com uma fruta. Eu vou botar um iogurte, que é uma fonte de proteína, eu vou comer junto com uma fruta, com uma fibra. Na hora do meu almoço, o prato tá aqui. Por que você faz metade do prato de arroz e feijão? Aí, se esse metabolismo tá lento, se você tá na menopausa sedentária, com um gasto calórico muito baixo, uma taxa metabólica basal muito baixa, realmente é muito carboidrato para você. Vamos diminuir a quantidade de arroz e feijão, colocar mais legumes para esse intestino funcionar, proteína para poder dar suporte aí para esse processo de emagrecimento, para poder ajudar no ganho de massa, né, para fazer melhora da tua composição corporal.
Então, não é cortar, é saber montar aquilo ali. Lari, como 2 conchas de feijão, 2 colheres de servir de arroz. Isso aqui de salada de legume, porque é o que sobra quando tem. Quando vocês não dizem que é a batata o legume do prato, porque não é, né, gente? A batata é um substituto do arroz. Ela vai contar como um carboidrato, não como um legume. Então, legume e verdura é legume, é brócolis, é abobrinha, é berinjela, isso sim. E a proteína num tamanho pequeno. Então, se vocês pararem para analisar, quem é a maior proporção do prato de vocês? Arroz e feijão? Carboidrato? Então não é para sair do tudo ao nada, não é para daqui disso tudo você não botar nada. É para você diminuir a porção e colocar quem você precisa, que é a proteína, que são os vegetais. É isso que a gente precisa fazer. Tem uma conta para o carboidrato, assim como tem de proteína? Tem, mas essa conta já é um pouco mais difícil, porque essa conta para o carboidrato, ela já é feita, Fátima, de acordo com a quantidade de calorias que eu vou te dar. Então, por exemplo, anota aí se der para você anotar. Se eu tô te dando 1.200 calorias, uma low carb, ela fica até 40% de carboidrato. Então aí acaba sendo o cálculo do plano mesmo, sabe? Porque aí eu faço esse cálculo e olho, tipo, 40%. Não, nesse momento eu vou trabalhar com 20%, um carboidrato um pouco mais restrito. Vou trabalhar com 30%. O que diferencia uma low carb mais restrita de uma menos restrita é essa distribuição do carboidrato. O que diferencia uma low carb de uma cetogênica é a distribuição desses macros também. Na cetogênica é a gordura que está em maior proporção, 50, 50 e pouco, 40 e pouco. Então essa já é uma conta mais específica, que é mais difícil de vocês conseguirem fazer, porque vocês não vão ter essa distribuição da caloria total. A proteína é mais fácil de vocês entenderem sozinhos. Mas o importante para vocês pensarem é: quem são esses carboidratos? A fruta vai contar como um carboidrato? Vai. Então, se no café da manhã você troca ali uma fatia de pão por uma fruta, tem carboidrato da mesma forma. Na tua grande refeição, quem são os carboidratos? O arroz é um tipo de carboidrato, o feijão é um tipo de carboidrato, embora eles sejam de famílias diferentes. Mas o arroz é um tipo, o feijão é um tipo, a batata seria um tipo. No lanche da tarde, esse carboidrato, se você come ali o pão, se você come um aipim, se você come uma batata, é um carboidrato. E pro jantar a mesma coisa. Então, o que a gente pensa aqui? Quando eu quero reduzir um pouco mais a quantidade de carboidrato, às vezes é aquela coisa que a gente fala pra noite, né? Pra pessoa que não janta, comer uma crepioca no lugar do jantar, ou se é aquela pessoa que gosta de comer mais leve, fazer um saladão junto com a proteína. Uma coisa que eu acho muito importante pra mulher na menopausa é o seguinte: evitem tirar o carboidrato do almoço. Vocês têm o dia todo pela frente. Vocês estão ali produzindo, tem o dia todo pela frente. Se você, na menopausa, percebeu que você está mais cansada, mais indisposta, vai tirar o carboidrato? O carboidrato é fonte de energia. Então, deixa ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, os legumes e a proteína. E se precisar tirar, reduzir esse carboidrato, reduz à noite. Porque à noite você vai comer, vai passar um pouquinho, você já vai dormir. Principalmente para quem tem uma digestão ruim, acaba sendo uma estratégia legal. Mas não faz isso na hora do almoço, porque vai ser muito ruim. Você vai continuar fadigada, vai continuar de mau humor. Imagina, coitado dos teus amigos, da tua família, meio-dia você tá ali de mau humor, comendo aquilo ali, daqui a pouco tá beliscando. Então, a possibilidade de você comer pouco no almoço e daqui a pouco tá beliscando é muito grande, gente. Isso acontece com muita frequência. Então, tomem esse cuidado. O carboidrato em excesso engorda sim, mas na maioria das vezes o que tá fazendo vocês ganharem peso é o doce em excesso que vocês começam a comer, que às vezes a ansiedade, né, da menopausa, ela traz isso. O comer noturno, que está muito ligado à insônia, faz aquele beliscar da noite. E isso para a insulina, para a resistência à insulina também é ruim, porque vocês começam a catar, roer tudo que tem ali pela frente, né? Ai, jantei. E aí a gente precisa avaliar o teu caso de forma individual. Exemplo: se você é uma pessoa que sente fome à noite e tem uma tendência a ter um comer noturno, talvez para você não seja interessante também tirar o carboidrato. Eu sempre pergunto isso, né, para as mulheres. Se você janta às 7 horas, mas fica acordada até meia-noite e come proteína e salada, a tendência de dar ali umas 10 horas e você tá desesperada
E vão me falando aí, gente, quem tá se identificando, quem passa por isso, é muito grande. Então eu preciso entender qual é a tua rotina. Não, eu como 8, 9 horas eu tô indo dormir. Pô, beleza, trabalhar com jantar leve pra você, talvez vai ser ótimo. Porque você vai dormir só no dia seguinte. Deu ali um descanso pro seu corpo, né? Só no dia seguinte que você come novamente. Legal. Agora, se você é a pessoa que janta cedo, mas fica acordada até muito mais tarde, talvez para você não seja interessante também tirar esse carboidrato. Então é aí que entra o nosso autoconhecimento pra gente entender. Caramba, pra mim eu percebo que realmente quando eu boto um pouquinho de carboidrato e botar, gente, um pouco de carboidrato à noite, às vezes é fazer ali uma batatinha doce com legumes e a proteína. É colocar ali, né, um pouquinho de arroz ou uma lentilhazinha com os legumes e a proteína. Então tem tanta possibilidade. É o que eu sempre falo, a gente tem uma diversidade tão grande no Brasil de alimentos, a gente só não explora. A gente tem um monte de fruta, mas todo mundo só come banana, não é verdade? Então a gente tem muita variedade, mas é pouco explorado. Para você que tá aqui, que tá na menopausa, que tá difícil de emagrecer, começa a planejar essas tuas refeições. Eu acho que conexão, voltou. Olha com carinho para essa tua alimentação. Uma coisa que eu tenho falado muito com as pessoas, planeja antes. Durante a semana é corrido. Você tem filho, você tem família, você tem trabalho. Aí você fica apagando incêndio. Não apaga incêndio mais não. Olha pra tua geladeira no sábado, olha pra tua geladeira no domingo, vê o que tá faltando, organiza a tua compra. Pra quê? Pra que você comece a semana tendo o que você precisa. Se não, tá sempre faltando. Você não come fruta porque não tem, porque acabou no meio da semana, você não come legume porque não tem. E aí a sua alimentação vai vivendo à base de industrializado, à base de besteira. Quanto mais a gente reduz beliscos industrializados, mais fácil vai ficar emagrecer na menopausa. Então o segredo da menopausa não é sair cortando. O segredo da menopausa é te dar, porque o que eu vejo, que eu quero desconstruir com vocês hoje, é o medo da comida que a menopausa traz. Normalmente vocês são mulheres que chegam tendo cortado tudo. Cortei tudo, não sei mais o que cortar para emagrecer. E não é sobre cortar, é sobre saber o que incluir, é sobre consumir em quantidade adequada. E sobre testar o que dá certo pra você. Tô na menopausa e meu intestino tá preso. Caramba, meu intestino foi preso a vida inteira. Caramba, vamos colocar aqui mais fibra, vamos colocar mais frutas, vamos colocar mais legumes. Eu preciso entender o que faz esse metabolismo aí, vive apagando incêndio. Isso aí, Elis, já tô no climatério. Então, isso é algo que tem que mudar de agora. Quanto mais a gente arruma a casa antes, melhor a gente entra na menopausa. Quanto mais a gente olha para o nosso exame antes, mais a gente corrige a deficiência nutricional antes de entrar na menopausa. Então, o que eu te aconselho? Fazer um check-up, olhar esses exames para a gente entender, vivo cansada. Tô cansada só porque eu tô consumindo pouco nutriente ou tô cansada porque já abri deficiência nutricional? Então, vamos investigar e cuidar. Todo sintoma tem que ser valorizado. Repitam comigo, todo sintoma tem que ser valorizado. Por que eu tô me sentindo assim? Quando que isso começou, né? Então isso é fundamental entender, gente, porque a gente sempre acha assim, é a rotina, é o cansaço, é normal. Aí, quanta gente cansada. E isso, gente, é algo que eu não me conformo que vocês se conformem. Eu não me conformo que vocês se conformem com cansaço, em acordarem já cansadas e achar que isso é normal. Porque esse cansaço, ele interfere na libido de vocês. Vocês estão cansadas, vocês não querem, não me encosta, pelo amor de Deus. E isso vai afetando a vida de vocês, gente, de uma forma muito grande. E aí vocês vão ouvindo, não, é normal não ter libido na menopausa. Não, é normal ter cansaço na menopausa. E nada disso, é o que eu sempre digo, é comum, mas não é normal. Investiguem. Busquem ajuda para investigar, a gente está aqui para isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. Poxa, o que está acontecendo com o meu corpo? Cansaço pode estar ligado. Ferritina baixa, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa. São 3 coisas que eu sempre olho para cansaço. Pode estar ligado a um fígado sobrecarregado, uma detoxificação hepática que não está boa. E o fígado precisa de quê? Nutrientes.
Vitaminas do complexo B são ótimas para o fígado e ótimas para o teu cansaço. Onde as vitaminas do complexo B estão? Nas fibras. No feijão que você quer tirar da alimentação porque te disseram que engorda. No feijão que você não quer cozinhar porque dá trabalho. Caraca, cozinha 1 quilo. Guarda em 1000 potinhos separados e congela. O que não dá é para ficar apagando incêndio, gente. Se você leva a sério a tua rotina de trabalho, por que você leva seu trabalho a sério? Porque eu preciso do dinheiro no fim do mês, preciso pagar as minhas contas. E a mesma coisa com o nosso corpo. Se não tem corpo funcionando bem, não tem saúde. Se não tem saúde, não tem trabalho. Pronto, convenci vocês? Não tem saúde, não tem trabalho. Então a gente precisa melhorar o cansaço, ter disposição. Para quê? Para trabalhar melhor, para a saúde estar melhor, para o relacionamento ficar melhor. Senão a gente está sempre estressado, né? Está sempre pesado ali. Então, isso é muito comum da mulher. A mulher carrega um peso muito grande, são muitas responsabilidades, muita coisa na cabeça. A cabeça está sempre a 1000. Então, tira um pouquinho, um tempinho que seja. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade. É legume e verdura já cortado, ralado, né? Vai no sacolão. Às vezes a gente paga um pouquinho mais caro, mas é uma praticidade que vai te poupar tanto tempo. Compra ali, né? Cozinha ovos, faz na véspera. Então, essa alimentação, ela tem que estar organizada. A gente tem que descomplicar dentro do que for possível, dentro da rotina, mas tornar isso o nosso processo viável. O melhor pra mim é preparar no domingo. Prepara no domingo. O melhor pra mim é fazer no sábado. Faz no sábado. Você não precisa passar o dia inteiro na cozinha, não, gente. Não precisa passar o dia... Pois é, Elise, assim, essa questão da marmita. Eu mesma nunca consegui fazer marmita. Não era algo que eu gostava de pensar em fazer, não fluía bem pra mim. Então, às vezes, você não vai fazer a marmita, mas você vai conseguir organizar alguma coisa. Exemplo, no domingo eu tiro alguma horinha e já preparo algumas coisas. Eu fiz peixe essa semana, domingo, eu fiz legumes e deu até hoje. Opa, de segunda a quinta eu já garanti a comida toda. Então, se você começa engatinhando, o que hoje está faltando? É o almoço? É o lanche da tarde? O que hoje você pode começar fazendo? Porque às vezes a gente começa com muita sede ao pote e logo desiste. Então vai devagar. O que hoje está faltando? Tá faltando o almoço. Acabo comendo besteira, tô na rua trabalhando, eu como um salgado, tá faltando. Então organiza esse almoço, tira um dia para fazer o feijão, faz o arroz numa quantidade maior, deixa uma quantidade maior de proteína pronta. Gente, planejamento. O primeiro passo, planejamento. O primeiro passo para fazer dar certo é sentar. É sentar e entender o que não está funcionando bem. O que não está fluindo bem hoje na tua alimentação. O que você está deixando a desejar que precisa melhorar. Quando planejar, o emagrecimento vai acontecer. Quando se colocar como prioridade, o emagrecimento vai acontecer. Então a gente precisa pensar. Sentar mesmo e pensar. Como que eu vou fazer isso daqui dar certo? Vou investigar porque nada adianta, entendam? A Larissa falou que cansaço pode ser deficiência nutricional. Eu vou lá e faço o exame. Fiz o exame. E aí? Toma isso daqui. Beleza, toma um suplemento. Mas e depois? O suplemento, ele ajuda. Mas ele precisa da alimentação junto. Ele precisa da mudança junto. Então, não vai adiantar só o suplemento. Ele resolve ali, mas às vezes vai e despenca tudo de novo. Por isso que tem um monte de gente que faz deficiência nutricional o tempo todo. Porque tá sempre precisando de um monte de suplemento. Porque não muda isso aqui. Não muda o hábito. Não muda a alimentação. Não cuida da rotina. Não faço exame de sangue há muito tempo. Então, ele já sai daqui hoje com a cabeça para isso. Até porque você tem filha pequena. Então, às vezes, tem mulheres que ficam sem investigar. Às vezes está fazendo deficiência nutricional desde a gestação, desde logo depois da gestação. E eu te falo isso por experiência própria. Acompanho muitas mulheres que, por conta da rotina pós-gestação, passam a comer pior. E aí voltam a querer cuidar da alimentação com um filhinho com 1, 2 anos, cheio de deficiência nutricional. Por quê? Era aquele momento do apagar incêndio. Criança pequena e dá de mamar, daqui a pouco cresce um pouquinho, mas tá com a vida muito corrida, muito tumultuada. Então eu acho que hoje seria um passo importante para você. Tá no climatério, você precisa até investigar, olhar essas taxas hormonais, né? Olhar se tem deficiência nutricional. Então não deixa de ver isso não, é um ponto importantíssimo. Nós, mulheres, cuidamos de todo mundo e ficamos em segundo plano. Filho, família, trabalho, né? Marido, e todo mundo passa na nossa frente. Só que pra gente dar o nosso melhor,
Eu sinto que vocês às vezes ficam, mas é egoísmo, mas o meu filho tá precisando disso, tá precisando daquilo. Só que para você dar o seu melhor, você tem que se cuidar, você tem que se colocar como prioridade também nesse processo. Porque senão a gente tá sempre exausta, tá sempre estressada, tá sempre, né, desanimada, mal-humorada. Então, como que você, foi o que eu falei hoje cedo, né? Como que você vai pensar em emagrecer, em fazer dieta, se nada tá bom na tua vida? E aí, o que você faz? Natal tá chegando, fim do ano, tem que emagrecer. Faz uma dieta louca. Você não se conectou com você não pensou sobre a sua rotina, você não pensou sobre o seu processo, você não fez nada. Você só fez uma dieta louca. Qual é a consequência disso? Emagrece, reganha, efeito sanfona, perde um pouquinho, ganha tudo de novo. Passa o Natal, você ganha tudo de novo. Passa o final do ano, você ganha tudo de novo. Por quê? Porque você não aprendeu nada sobre você. Você não mudou nada na tua rotina. Você não fez nada na sua vida ali de mudança, você não fez movimento. Mudança requer movimento. Então, eu preciso entender que a menopausa, ela pode, né? Quantas mulheres que eu já ajudei a melhorar o humor, a disposição, o libido, emagrecimento na menopausa. Mas é aquela mulher que ela tá disposta, ela se colocou como prioridade. A diferença para mim da mulher que consegue ter um resultado e da que não consegue é a que se prioriza. Então, enquanto você fizer aquilo só pensando que você precisa emagrecer, porque e for só uma coisa ali para constar, porque não tô legal, esse peso não tá bom, é diferente de você se conectar e pensar, eu quero ter mais saúde, eu quero ter menos cansaço, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais libido. Olha quanta coisa tá ali por trás desse emagrecimento. E aí você começa a entender o que já foi. Durmo pouco, ansiosa, não me alimento bem. Gente, vamos combinar o seguinte? Faz uma lista. Faz uma lista de tudo hoje na tua vida, nessa rotina que não tá bom. O que cabe a você melhorar? O que tá ao teu alcance? Eu durmo pouco. Tá ao teu alcance dormir mais? Dormir melhor? Eu sou muito ansiosa. O que você pode fazer por você para ajudar nessa ansiedade? Eu não me alimento bem. O que você pode fazer para te ajudar a se alimentar melhor? Então, a gente precisa correr atrás daquilo que não tá bom pra gente. A gente precisa correr atrás desse movimento. Senão, entra ano, sai ano e o ano só muda, vira o ano, mas você tá sempre a mesma insatisfeita, a mesma infeliz, a mesma ansiosa, a mesma depressiva. É isso que a gente tem que transformar. Não viemos aqui para sobreviver. A gente está aqui para viver, para ser feliz, para ter energia, para ter disposição, né? Então, isso pode e deve ser melhorado, né? Para se sentir bonita. Esqueçam essa história, depois dos 30. Depois dos 40. Eu era feliz aos 20. Eu era feliz com 20 quilos a menos. É para ser feliz hoje. E em cima do que você tem hoje, você pode buscar a sua melhor versão, sim. Tá na menopausa? O que hoje você pode fazer, mesmo com todos os sintomas da menopausa, para se sentir melhor, para se sentir mais bonita, mais desejada, mais amada? O que tá ao seu alcance fazer por isso? Tá ao meu alcance me exercitar, vou começar. Tá ao meu alcance começar a comer melhor. Vou incluir mais proteína, que pelo que a Larissa falou, eu tô comendo pouca. Vou dar uma reduzida no carboidrato. Vou dar uma reduzida nas besteiras. Então, olha quanta coisa aí a gente pode incluir e pensar na tua rotina, entendendo que não é sair cortando. Entendendo que a gente precisa dar nutriente para esse corpo. Onde vem os micronutrientes? Verdura, legume, fruta, e aí a gente vai incluindo, bota as fibras ali, vai variando, numa semana come uma fruta, na outra semana come uma outra fruta, vai dando nutriente para esse metabolismo. Então, antes da gente pensar, às vezes, vocês chegam até mim com uma lista enorme de suplementos que vocês viram na internet e que disseram para vocês que era bom. Vocês não sabem nem tomar, vocês estão tomando errado, vocês estão completamente perdidas, desesperadas, mas não fazem o básico. Então, vamos começar a cuidar do básico. Qual é o básico da menopausa? Entender os teus sintomas, pra gente cuidar desses sintomas seus individualmente, entendendo aqui, né? É o sono, vamos cuidar desse sono para você poder emagrecer, que sono é importante para o emagrecimento. Vamos traçar estratégia para o teu sono, vamos traçar estratégia para você conseguir ter mais disposição, vamos entender o que está faltando aqui, vamos traçar estratégia para conseguir controlar um pouco do doce. Então, isso tudo
É exatamente, uma falsa magra, sim. Amo um docinho, um pãozinho, um café. E às vezes, Elis, o que acontece também? Então, por ser falsa magra, a gente acaba relaxando. Ah, tá tudo bem. Eu tô magra mesmo, tá tudo bem. Então, isso é uma coisa importante de pensar, né? Ah, meu peso não tá alterando. Poxa, mas o que adianta? O peso tá ali, ok, mas você tá cheia de sintoma, ansiosa, estressada, desanimada, né? Não adianta. Por quê? Foi o que eu falei para uma paciente hoje. Eu falei, dá para ser magra e estar desnutrida, dá para ser obesa e estar desnutrida. Por quê? Porque não tem nutrientes. Então a gente precisa nutrir o corpo. Mais importante para mim do que o peso de cara é que você se sinta bem, que você tenha energia, que você tenha disposição, que os seus exames estejam bons. Então isso é fundamental para todo o resto. Porque se está sempre cansada, não vai cuidar da alimentação, porque você está exausta. Se está sempre cansada, você vai ficando mais ansiosa, porque você não consegue fazer o mínimo do que você se propôs a fazer. Então a gente fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente tem tantos sintomas que não sabe quem veio primeiro. Então, o doce me faz muita falta, preciso aprender a viver sem. Selma, na verdade, eu vou mudar essa tua fala pro... Entende como é algo doído? O doce me faz muita falta, preciso aprender a viver sem. Você não precisa aprender a viver sem o doce. Você precisa encontrar uma forma de incluir ele na tua alimentação. Encontrar uma forma de consumir com menos frequência. Mas você não precisa viver sem. Então o que a gente precisa fazer é traçar a estratégia para esse doce entrar. Quer um exemplo? Eu converso muito isso assim, ó. Ao invés de comer todo dia 30 gramas de chocolate, 40 gramas de chocolate, um monte um pedaço de torta... Por que não fazer isso de forma mais prazerosa? No sábado você vai lá, você vai num lugar, você vai numa cafeteria, você come um pedaço de bolo no teu lanche da tarde, no sábado, ou no lanche de domingo, ou no café da manhã de domingo. Olha a diferença do doce que entra pensado, com prazer, com calma, atento, trocando, sentindo o sabor, sentindo o cheiro, sentindo o gosto. E aquele doce que entra todo dia, que você nem estava prestando atenção naquele doce, que você nem comeu no automático, nem sentiu o sabor direito, sabe? Então essa é a grande questão. A gente não precisa aprender a viver sem nada. Tudo pode entrar, mas tudo que entra em muita quantidade afeta a nossa saúde. Então você não precisa ficar sem o doce. Se você gosta de tomar sua cerveja, sua bebidinha alcoólica, seu drink, você não precisa ficar sem. Você não precisa ficar sem o pão. Só que tudo que entra em muita quantidade afeta. Talvez um pão ao dia não te afete, mas 2 talvez sim, 3 talvez sim. Talvez beber na sexta não te afete, mas se você beber sexta, sábado e domingo, talvez sim. Talvez consumir ali um docinho 2 vezes na semana não vai afetar, mas se você comer todo dia, sim. Então, entendem que é justamente equilíbrio e a gente só vai aprender a trabalhar de forma equilibrada quando a gente parar de achar que tem que ficar sem. Porque o proibido é mais gostoso. Se você bota na sua cabeça que você tem que ficar sem o doce, toda vez que você vê um doce, você fica enlouquecida para comer. Se você começa a se conectar e entender que você pode, olha a diferença, Selma, de você ir, por exemplo, numa festa e você comer o bolo, os docinhos, levar o bolo e os docinhos para casa. Escolhe. Ah, eu gosto do bolo no dia seguinte. Não come na festa, leva para casa. Come o bolo no dia seguinte. Você não precisa daquilo tudo em muita quantidade. A gente precisa entender que a vida é para ser equilibrada, a alimentação é para equilibrar. Por quê? Porque na maioria das vezes vocês não gastam para o que vocês querem consumir. Se você tem um gasto calórico muito pequeno e come muito pouco, a conta não fecha. E infelizmente o problema do doce é que o doce concentra muita caloria numa quantidade pequena. Então às vezes você vai comer um pedaço de torta, tem a caloria de um prato enorme de comida. Então o problema do doce é a quantidade e a caloria. Se você come muito doce todo dia, vai te dar uma quantidade de calorias grande. E talvez por não gastar aquilo tudo, você vai ganhar peso, você vai engordar, você vai fazer ali uma alteração no teu perfil lipídico, porque doce demais aumenta triglicerídeo, doce demais aumenta hemoglobina glicada, faz resistência à insulina. Então, essa é a questão. Vocês não precisam sair cortando nada da vida de vocês, mas vocês precisam aprender a equilibrar.
E esse equilíbrio, se vocês amam, né? A Elis também botou que ama doce. Se você ama doce a vida inteira, vocês não vão deixar de amar da noite pro dia, não. Mas vocês têm que investigar. Será que eu tenho resistência à insulina? Resistência à insulina é uma alteração que faz a gente ter mais vontade ainda de comer doce. Será que eu tenho intestino preso? O intestino preso faz a gente ter mais vontade de comer doce. Então tem que cuidar desse intestino. Será que eu tenho síndrome fúngica? Síndrome fúngica faz a gente ter mais vontade ainda de comer doce. Para quem perdeu esses temas, síndrome fúngica, resistência à insulina, foram falados em outras lives, mas assim, voltaremos sempre neles, porque são temas que a gente esbarra em vários outros temas. Mas corram lá se quiserem entender um pouco melhor sobre isso, que tem explicando. Mas assim, eu preciso entender se essa vontade de comer doce, ela é fisiológica ou se isso é só uma vontade mesmo de hábito, de costume, da vida inteira, né? Então, ótimo, Selma. E a gente tem que comemorar mesmo, gente, os avanços. Já conseguiu tomar o café sem adoçar? Maravilhoso! Ótimo, olha que avanço, café amargo, um monte de gente não consegue. Então agora eu já dei esse passo, eu vou pro próximo. Você consome doce todo dia, Selma? Me conta. Eu vou fazer uma live só de doce, gente, eu acho que é necessário, né? A gente fala tanto, é a dificuldade de tanta gente no processo de emagrecimento, doce. Eu vou fazer uma live só pra gente falar sobre doces aqui, pra que a gente pense em estratégias, né? Vocês falem quando vocês consomem, o quanto consomem, acho que é importante aí, porque o doce é o calcanhar de Aquiles mesmo de muita gente. Elis, quando a gente quer ganhar massa magra no meio disso tudo, volta para a questão da proteína. Pensa no que eu falei aqui no início, como você tá no climatério, faz a continha do teu peso por 1,2 de proteína, pelo menos. Às vezes, para o ganho de massa, a gente vai pensando até em mais, 1,5, né, de proteína. Multiplica teu peso por 1,2 ou 1,5, essa é a quantidade de proteína que você precisaria consumir no teu dia. E aí, como eu falei aqui, né, um filé de frango tem 30 de proteína. Se você come um no almoço e no jantar, 60. Vê quanto vai dar para ir somando um ovo, um iogurte, um queijo, para ir conseguindo alcançar. Porque o ovo, queijo e iogurte ficam entre 6 e 8 gramas de proteína. Então depois você volta até com calma aqui na live para pensar um pouquinho sobre isso, para entender o quanto você precisa, entendeu? Ou, como eu falei aqui, o whey é um ótimo suplemento proteico para ajudar quem não consome a quantidade de proteína que precisa, principalmente para quem tem uma vida muito corrida. Às vezes vale a pena, porque a proteína do whey é a proteína já de 3 ovos. Então às vezes, minha rotina é muito corrida, eu almoço, janto, mas não consigo lanchar, boto o whey batido com a fruta. E no café da manhã consome alguma outra fonte de proteína, entendeu? Mas isso ajuda muito. Não, dá sim, gente. A minha ideia aqui com vocês é sempre que vocês consigam sair daqui com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de conhecimento, porque a gente vai virando muito dependente, né? E se perde. Eu gosto que vocês criem essa visão e esse entendimento para que vocês consigam pensar quando estiverem sozinhos. Porque muitas vezes vocês viram tão refém do papel, do plano alimentar, que vocês, quando estão sozinhos, falam: e agora? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, quanto mais vocês aprendem, se vocês sempre participam das lives, pegam uma informação, saem daqui com a sementinha plantada, vocês vão colocando aquilo na prática, vocês vão lembrando de mim na hora de se alimentar, a coisa vai fazendo sentido, vocês vão lembrando amanhã, quando comerem a comida, já lembra da proteína, já lembra do carboidrato, já lembra ali que precisa investigar esse cansaço. Então, a minha ideia é sempre plantar a sementinha aí, para que vocês consigam ter esse autocuidado e autoconhecimento. O que meu corpo está dizendo para mim? Isso não é normal. Eu preciso investigar, preciso buscar ajuda, preciso cuidar. Selma, depois do almoço e do jantar. Então, você sabe, Selma, se você tem resistência à insulina? É muito comum quem sofre com resistência à insulina ter muita vontade de comer doce após as refeições. E aí, o que eu te digo aqui? Avalia se você não está comendo pouca comida. Avalia se você não está... Quando a gente come um volume de comida muito pequeno, é fácil a gente ter espaço para o doce, espaço para sobremesa. Isso é muito comum. Eu como um prato de comida, para quem olha ali, né, as minhas postagens, eu como um prato de comida bem grande. Como eu vejo poucas mulheres comendo. E fico saciada por muitas horas. Por quê? Porque ali tem volume.
Se hoje o objetivo, tô na menopausa, meu objetivo é emagrecimento. Lota esse prato pelo menos 50% de legumes e verduras. Os outros 50% divide em proteína, arroz e feijão. Bota um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ou um pouquinho de batata, um pouquinho de lentilha, né? Algum cereal, raiz e tubérculo, família do arroz, mas alguém da família das leguminosas, e a tua proteína. Lembrando que se essa proteína for muito pequena, não tá legal, tá? E aí esse que é legal, como eu tô falando pra vocês de 100 gramas tem 30 gramas de proteína, pega uma balança, pesa. O que são 100 gramas de proteína pronta? O que são 100 gramas? É aí que vocês vão entender. Se estão comendo muito ou pouco. A ideia da 2 colheres de sopa de carne moída, 3 drumetes, já falei, não chega em 100 gramas. Então já sabem que tem que adequar. Então a sugestão que eu te dou hoje, Selma, é resistência à insulina. Se tiver resistência à insulina, tem que tratar. Isso ajuda a reduzir essa vontade de comer doce. Eu tentaria ir me desafiando, do tipo, estou com vontade, mas eu vou tentar não comer. Estou com vontade, mas eu vou trocar esse doce por uma fruta. Uma sugestão, fruta cítrica ajuda muito a reduzir vontade de comer doce. Então, às vezes, no lugar do doce, colocar ali uma laranja, uma tangerina, quando tiver na época, ou até, né, um shotzinho de limão, ou uma limonada. O cítrico ajuda muito a reduzir vontade de doce. Então, é uma boa tentativa para você fazer também. E o mês tem 30 dias, Selma. Se você come doce hoje 2 vezes ao dia, são 60 dias. Né? 60 vezes, digamos assim. Pensa comigo, você disse hoje que você tem que aprender a viver sem o doce. Como é que uma pessoa que está comendo 60 vezes doce vai tirar da noite pro dia? Vai aguentar por quanto tempo? Não vai ser sustentável. É isso que aí é o processo de vocês com vocês mesmos. Não dá para começar algo que não é sustentável. Se eu como no almoço e no jantar, muda. Come uma vez só. Eu vou comer só no almoço. Ótimo. Come só no almoço. Eu vou tentar comer dia sim, dia não. Ótimo, dia sim, dia não. Eu vou comer 3 vezes na semana. Gente, avanços progressivos. Parem de querer viver o tudo ou nada. Ou eu faço tudo ou não faço nada. Ou como tudo ou não como nada. Vão aos poucos. Tá comendo 2 conchas de feijão, 2 colheres de arroz, reduz pela metade uma concha de feijão, 1 colher de arroz. Um dia boto um dia não boto o outro. Avalie a saciedade. Vocês precisam testar como o meu corpo responde, como eu me sinto, porque isso é individual. Então é o que eu falo, eu enquanto profissional sou facilitadora do processo. Eu te ajudo a entender melhor sobre você, eu te ajudo a entender melhor sobre o teu corpo, eu te ajudo a investigar o que está acontecendo, mas no dia a dia é você com você mesma. A força de vontade, a determinação, o esforço, a vontade de fazer dar certo, a vontade de se cuidar, de se amar, de conseguir, né, ter uma vida mais saudável, de melhorar a tua energia, a tua disposição, libido. É você na sua casa. Então eu tô ali para te dar um start, mas ele é seu. Então vocês precisam, tudo parte de vocês. Quem acorda todo dia e pensa na comida, e pensa no que vai fazer, e tem força para fazer o exercício, são vocês. Então vocês precisam fazer mais por vocês. E é todo dia um pouquinho. Não é amanhã eu vou começar a academia, eu vou mudar tudo. É devagar. Devagar e sempre. Esse é o lema. Tô no climatério. Vou trabalhar daqui pra frente para chegar melhor na menopausa. Já estou na menopausa. Vou cuidar aqui dos sintomas que eu tô tendo. Vou buscar ajuda para melhorar, né, minha libido. Vou buscar ajuda para melhorar aqui esse emagrecimento que eu não tô saindo. Eu já entendi que não adianta sair cortando tudo. Eu vou buscar ajuda para cuidar da minha insônia. E vamos cuidar dos sintomas que essa menopausa te traz e possibilitar o teu emagrecimento. Tem 30 anos, estou longe da menopausa. Ótimo, você tem ali 20 anos pela frente para se exercitar, para cuidar do teu peso, para melhorar a tua saúde, para pensar na tua autoestima. Então, não tem jeito. Em todas as faixas etárias, esse cuidado precisa acontecer. Esse amor próprio precisa acontecer. A gente precisa se priorizar, gente. É colocar como prioridade. E isso não te faz ser menos mãe, isso não te faz ser menos mulher, isso não te faz ser menos filha. Não é egoísmo, é se cuidar para cuidar melhor dos outros. Sempre lembrem disso. Eu vou fazer por eles, mas eu vou fazer por mim também. Para que eu possa fazer melhor por eles, para que eu possa entregar mais no meu trabalho. Priorizem-se. Isso faz toda a diferença na saúde de vocês e, consequentemente, no emagrecimento. Aprenda a se olhar no espelho e falar: sou um mulherão, poxa, eu posso mais, eu quero mais, eu vou ter mais.
Não se conformem que, entrei na menopausa, a vida acabou, tô mal, não vou mais perder peso nenhum, tô triste, tô deprimida, nada disso. Caraca, 50 e poucos anos, você tem mais 20, 30, sei lá quantos anos, vai viver até os 100? Tem mais 50 anos pela frente, a vida tá só começando. Então vamos cuidar disso, vamos acordar pra vida, vamos mudar o que não foi mudado até agora, vambora. E é isso, gente. Tô aqui para te dizer que a vida continua, que a menopausa não significa nada e que tudo que você sente hoje pode ser melhorado. Todos os sintomas que você sente hoje podem e devem ser melhorados. Não se conforme a viver se sentindo mal, a viver indisposta, a viver triste, a viver com a autoestima baixa. Não tá dando conta sozinha? Procure ajuda. Eu preciso de ajuda para cuidar da minha mente. Preciso de ajuda para cuidar dessa minha autoestima. Preciso de ajuda para cuidar da alimentação e para fazer exercício físico. Preciso de ajuda. É isso, a gente não é autossuficiente. A gente precisa, os profissionais estão aí para isso. A gente precisa buscar ajuda para conseguir avançar em tudo isso que a gente está vivendo e passando. Então, mais uma vez, priorizem-se. Saiam daqui hoje pensando que vocês são mulheres lindas, poderosas, incríveis e capazes de tudo aquilo que vocês quiserem ter, alcançar, só depende de vocês. E desse passo, desse start, de dar esse passo, né, para que vocês consigam finalmente parar de cortar tudo e buscar se entender, se reconhecer, se valorizar para conseguir de fato conseguir chegar a isso tudo aí que vocês tanto buscam e desejam. A vida tá aí e a gente tá aqui para viver, não é para sobreviver. Não se acostumem a sobreviver. Vamos viver e viver com saúde e qualidade de vida. Gente, mais uma vez, o meu muito obrigada pela participação, pela interação, pela troca. Nossas lives são sempre às terças e quintas. Eu vou passar, a partir de semana que vem, a já colocar os temas no início da semana. Porque aí vocês já conseguem se organizar, divulgar para as pessoas, já sabem quais vão ser os temas da semana. Então, terça-feira é a nossa live sempre de meio-dia. Quinta-feira a live das 20 horas. As lives sempre ficam gravadas, então quem quiser, quem não conseguir na hora, precisar assistir depois, mas vou começar a fazer isso a partir de semana que vem. Disponibilizar para vocês quais são já os temas da semana para que vocês se organizem e compartilhem com quem precisa assistir. E é isso. Para quem não tá na menopausa, mas conhece pessoas, tem gente na família que tá precisando desse suporte, envia para todo mundo, que eu sei que vai ajudar, que tem muita gente precisando entender que não é só sair cortando tudo. Muito obrigada, um beijo, boa noite e até terça-feira.